Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, por mais essa vez, nos amparando, nos assistindo, para que a gente possa compreender a mensagem da noite, renovando nossas disposições, buscando novos caminhos que nos ajudem, de certa forma, a trilhar a nossa vida, não é, meus irmãos? É uma alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês nesse nosso estudo de toda quinta-feira, contando com o amparo dos benfeitores espirituais que nos assistem, que nos amparam, para que a gente possa tratar do tema trazido para nós pelo Espírito Joana de Ângeles, de modo a nos ajudar a compreender os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a gente faz esse estudo aqui, meus irmãos, de forma muito simples, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, tocar o nosso coração, entender a necessidade que nós temos de mudança, acalmar as nossas angústias, né? Tranquilizar-nos nas nossas dores, gerar um sentimento de confiança, de esperança, de que mesmo que o dia de hoje seja de dor, de sofrimento, de dificuldade, isso não perdura para sempre, nós seremos capazes de vencer esses momentos difíceis e experimentar dias mais apaziguadores. Então, o nosso estudo aqui, ele caminha por esse nosso pensamento ainda muito frágil de espíritos imperfeitos que somos, na dificuldade que nós temos de vivenciar os ensinamentos de Jesus, na dificuldade que nós temos, às vezes, de aceitar os desígnios de Deus, na dificuldade que nós temos, às vezes, de fazer aquilo que realmente é preciso ser feito, de não sabermos ainda priorizar o que é necessário. Mas com toda essa nossa fragilidade, com toda essa nossa dificuldade, a espiritualidade amiga, conselheira de todas as horas, jamais nos desampara. E à medida que a gente vai lendo as orientações de Joana e a gente vai se reportando a Jesus, que é nosso guia e modelo, deve ser sempre para nós a referência dessas nossas reflexões, a gente vai dando um sentido novo à nossa vida. A gente vai retomando padrões novos na forma de pensar, de agir. E isso, aos pouquinhos, vai nos ajudando a construir uma nova identidade. Porque a gente tem um longo percurso pela frente, como espírito imortais que somos. E cada etapa reencarnatória, com a sua pequenez de tempo, ante a essa imortalidade toda, é para nós de grande valor. Então, pararmos para estudar toda quinta-feira tem nos servido de instrumento de reflexão, de amadurecimento e de compartilhamento dessas ideias, né? A gente sabe que à medida em que eu estou sentada aqui preparando esse estudo para todos nós, e depois vocês vão assistir, né? Aqueles que assistirem, nós sabemos que todos nós estamos unidos num só pensamento, num só ideal, que é o de servir a Jesus e de servir com o nosso testemunho, que esse é o nosso grande desafio. A gente tem que ser muito mais de ações do que de palavras.
A gente tem que tentar viver as verdades imortais nos ensinada pelo Cristo, para que seja a nossa ação o testemunho desse amor a Deus, da nossa crença a esses ensinamentos. A nossa atitude tem que ser capaz de tocar o coração do outro pela bondade que a gente gera, pelo bem que a gente realiza. Então, é muito mais do que conhecer, é mais viver. Mas nós sabemos que tudo inicia com o conhecimento, porque quanto mais a gente sabe, melhor a gente consegue discernir e por isso menos erros estamos sujeitos de realizar, não é? Então é importante a gente pensar sobre isso. Joana hoje vai tratar na lição de número 4 do livro Espírito e Vida. Ela vai falar sobre esse conceito que a gente tem da vida física. E aí ela intitulou essa lição de hoje como... É bem sugestivo o tema dela, o título que ela coloca, ela escreve assim: não só justiça. Ela está falando da vida física, né? E ela traz para iniciar essa lição um comentário de Kardec na pergunta 171, é a pergunta que Kardec faz: em que se funda o dogma da reencarnação? E Kardec, depois da resposta dos espíritos, ele faz a seguinte colocação. E é sobre isso que a gente vai começar. Ela diz assim aqui, nesse fragmento da consideração de Kardec a essa pergunta: todos os espíritos tendem para a perfeição. Kardec faz uma colocação porque, começando essa frase, porque a reencarnação ela tem um papel importante nesse rumo que nós temos que seguir. Então, quando ele fala assim que todos os espíritos tendem à perfeição, ele está querendo dizer assim para a gente, ele começa fazendo, existe uma marcha progressiva que é para todos. Que é para todos. Olha que ele não está falando aqui de quanto tempo cada um vai levar, como cada um vai percorrer, de que forma, em que circunstância, né? Mas ele está dizendo assim, existe um percurso cujo final é a perfeição. E todos nós estamos nessa marcha progressiva, todos nós, espíritos. E aí Kardec continua: e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, é como se Kardec estivesse assim, corroborando com a fala dos espíritos ante essa pergunta, de que para que a gente atinja esta perfeição, necessário é a vida física. Necessário é o processo reencarnatório. Ninguém irá atingir a perfeição se não nascer de novo. Já disse Jesus para nós, né? Então, quando ele fala aqui das provações da vida, nós vimos isso em lições aqui anteriores, desse livro mesmo que Joana falou, quando ela fala sobre provas e expiações, né? Mostrando pra gente a diferença de um do outro, né? Que a vida nossa era marcada por elas, né? Então, isso aqui tá querendo dizer assim, puxa, mas para atingir esse processo, esse estágio progressivo, né? Esse percurso,
você tem que ser capaz de adentrar pro verdadeiro sentido do amor, da verdadeira vida, que é a vida espiritual. E nesse processo, em doses homeopáticas, dando um passo de cada vez, você vai ser capaz de vencer as suas próprias imperfeições, um esforço contido e intenso ao mesmo tempo de cada um de nós de superar as nossas más inclinações, de vencer este homem velho que habita dentro de nós, das nossas imperfeições, das nossas sombras, na busca de um ser renovado, reconstruído, reelaborado, ressignificado, no verdadeiro sentido da felicidade com base no amor imortal. Olha que lindo isso, não é? Então Kardec está colocando isso ali para nós. E ele está dizendo que Deus nos faculta isso. Quando você pensa que Deus é o provedor dessa oportunidade nossa de crescimento, isso já começa a mudar um pouco o nosso pensamento com relação à ideia que a gente às vezes faz da vida como sendo um fardo muito difícil de carregar. E como se fosse ele resultado único de um castigo de Deus para as nossas vidas. Olha como que a construção da ideia, do conceito muda o entendimento íntimo que nós fazemos desses ensinamentos, não é? E aí Kardec continua. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, a vida física, ela é marcada por esse percurso de reconstrução de nós próprios, mas também é marcada por esse senso de justiça da lei de evolução, em que a cada um de nós é dado segundo as nossas obras. Quando a gente entende que nós estamos inseridos numa lei de progresso inevitável, que para atingir este ápice de evolução que nós somos capazes de atingir, nós temos um processo de elaboração desse sentimento mais puro que Jesus nos exemplificou, e a gente vai entendendo que não dá para ir adiante se existe na nossa trajetória ainda um comportamento distante de Jesus. Porque a gente precisa se alimentar da seiva divina. Então, quando a gente se distancia do Cristo com os nossos atos inconsequentes, rebeldes, desatentos, preguiçosos, né? A gente não pode ainda, nesse patamar, testemunhar ou ser agraciado com uma promoção, vamos dizer assim, se nós não somos merecedores dela. Então, quando a cada um segundo suas obras, está dizendo para todos nós assim. Não há da parte de Deus nenhuma condenação, né, ou uma justiça de castigo para nenhum ser. O que há é que nenhum de nós há de agir em desalinho com o Pai, sem que isso nos comprometa
o processo de transformação que nos comprometa o atingimento dessa evolução, dessa perfeição, que é o fim a que todos nós nos destinamos. Então, o a cada um, segundo suas obras, nos coloca em pé de igualdade com todos. Se obrarmos no bem, o bem receberemos. Mas se obrarmos no mal, colheremos também os reflexos das nossas ações. E nisso há uma justiça incomparável divina que nos coloca diante da vida imortal, diante da construção da nossa própria história, como elemento principal de transformação. Nós somos os artífices da nossa própria mudança e dos nossos valores, né? Porque à medida que a gente vai modificando o comportamento, a gente vai renovando os nossos valores. E todo bem feito que resulta para nós o merecimento de uma dádiva, alguma coisa, isso é muito bom para nós, porque aquele que recebe sem merecer, e no mundo material tem muito disso, na vida física tem muito disso, há pessoas que recebem coisas de seus entes, parentes, ou mesmo de forma irregular, de forma vil, né, de comportamento reprovável, recebe isso sem o esforço necessário. Mas a lei divina não é assim. É cada um exatamente segundo suas obras. E aí Joana pega essa parte, por isso que ela escreve lá não só a justiça, né? Aí ela vem dizendo para nós de algumas frases que as pessoas falam sobre a vida na Terra. Então ela coloca aqui, ó, tem uns que dizem que a vida física é um vale de lágrimas. Aí você pensa assim, nossa, mas para alguém dar essa denominação para a vida física é alguém em tormento, em sofrimento, né? Porque a pessoa define a vida física como um vale de lágrimas, né? Olha como que está o mundo íntimo dessa pessoa. Outras dizem assim, é uma região de trevas e desespero. Olha já esse outro campo mental. E ela está falando aqui de pessoas encarnadas, que definem a vida desse jeito, né? Olha o nível de desordem emocional, de dificuldade de lidar com a vida, de entendê-la, de processá-la melhor, né? A ponto de dizer isso. Outros dizem é um oásis de gozo, ou seja, a vida tão presa às sensações que a preocupação para esses é só gozar de total prazer que a vida física pode trazer, né? Dessas sensações, dessas emoções todas aí que se confundem, né? Outros dizem que é um recanto de delícias. É aqueles que estão totalmente fora do contexto um estado de utopia, né? Parece que não se dá conta do né? Do que isso representa, da vida, do que ela representa, né? Outros dizem que é uma colônia de alegrias ao alcance da sagacidade, né? Para quem é o esperto, para quem sabe manipular, articular, poderia tirar todo o proveito dessa colônia de alegrias e prazeres, né? Uns dizem que é punição viver.
que é como se fosse algo semelhante ao purgatório para quem acredita nisso, né? Outros dizem que viver é aproveitar tudo e que a vida é uma só e que tem que não perder nenhum momento, né, de prazer, né, que a vida pode trazer. Outros dizem que é um sofrimento que deve se pagar com alto tributo os males cometidos. São sentimentos aí dos revoltados, dos inconformados, né? Então, a Joana está colocando aqui que no conjunto de pessoas no planeta Terra, muitas são as considerações feitas acerca da vida. A vida é por muito poucos ainda enxergada como uma dádiva, como uma oportunidade. Muitos poucos sentem um sentimento de gratidão pela vida, uns barganham com ela, outros se perdem desesperadamente em conflitos comprometedores, na inabilidade de lidar com as imperfeições que eles próprios trazem dentro do seu coração. Muitos se inquietam porque acham que a vida para eles é penosa demais, que não encontraram afetos, que não encontraram alegria, que se sentem desrespeitados, humilhados, isolados, né? Muitos ainda acham que deveriam ser o centro da atenção, então são aqueles que se sentem sempre perseguidos porque acham que todos querem prejudicá-los, acham-se merecedores de todos os direitos, mas não pensam em seus deveres ante a vida, ante o cidadão. Então, é um conjunto de coisas e de pensamentos que tramitam pela crosta terrestre, fervilhando do nosso mundo íntimo e sendo compartilhado uns com os outros, porque a gente vai encontrar nesse caminho que nós temos que percorrer inúmeras pessoas com pensamentos similares. É assim que nascem as amizades, as afeições, né? As uniões conjugais, porque a gente se relaciona dentro desse mesmo pensamento e ideias. Então, ao mesmo tempo que pessoas se reúnem para construir coletivamente, outras se reúnem para destruir, para desagregar, né? Então, a Terra, no estágio evolutivo em que ela se encontra, ela está habitada por espíritos ainda em total desalinho, ou um grande desalinho com as coisas espirituais e que se colocam ainda num papel de vítimas ou de revoltados, criando embaraços muito maiores para o enfrentamento daquilo que a vida vai trazer para todos, não é? Então, são coisas que a gente precisa pensar nisso. E Joana está trazendo aqui para nós. Ela coloca que isso é como se nós estivéssemos ainda muito presos, né, a uma percepção deficitária do que realmente a vida representa para nós. Porque esse processo, né, meus irmãos, a gente não pode desconsiderar disso, que existem dois elementos importantes que juntos fazem parte desse contexto da vida. Porque para a gente reencarnar, a gente precisa de um corpo.
e esse corpo para viver uma nova vida. Então, são dois elementos que se comungam no mesmo propósito de fazer com que nós, espíritos, possamos nos conduzir nas experiências capazes de nos fazer avançar. Então, a gente renasce num novo cenário, né? Como o próprio Kardec faz um comentário ali, a justiça divina está na oportunidade que a gente tem de voltar para viver e fazer aquilo que ficou inacabado, porque nós somos espíritos em construção de nós próprios. A gente não consegue desenvolver todas as nossas potencialidades numa única existência. Então, a gente precisa avançar a cada existência um pouco mais nesse processo complexo de evolução. Para isso, a gente precisa de um corpo e de uma vida. De uma vida composta de uma família que vai nos receber, de amigos, de uma profissão, na busca dos nossos, daquilo que é necessário para a gente viver, né? Do alimento, do trabalho, fruto, né? Essas coisas fruto do nosso trabalho, das relações de afeto, enfim, é uma construção, é bonita nossa. Desde quando a gente vai para a escola para aprender a ler e escrever, né? Um mundo que se desponta dessa percepção nossa que a gente vai cada vez mais ampliando na vida. E a madureza, ela vai dando pra gente condições de discernir melhor. Olha que interessante, é que quanto mais a gente avança na idade física e a gente vai seguindo aí as etapas de amadurecimento com critério, a gente vai se tornando mais sensato, mais ponderado. Né? E como toda regra tem exceções, a gente sabe que tem gente que às vezes está aí numa idade já avançada e continua infantil, tolo, despreparado, a gente sabe disso, né? Porque o percurso é de cada um. Às vezes a pessoa vai reencarnar e não vai conseguir aproveitar todas as oportunidades que aquela vida está dando de melhoria. Então, Joana coloca assim, olha, que a reencarnação, ela é justiça. Que há quem diga que a reencarnação é uma justiça, uma severa justiça. E aí ela fecha, mas não só justiça, é misericórdia também. Olha que lindo isso, né? Não só justiça. Por que ela fala não só justiça? Porque existe uma justiça, sim, divina. Das leis imutáveis que regem a nossa existência. E é justo porque é igual para todos e está dentro de uma lógica perfeitamente aceitável até para aquele que é mais avesso ao conceito de justiça. É muito claro, muito óbvio, né? Que nenhum de nós acha que deve receber aquilo que não é merecedor. E aí Joana coloca assim, então, né? Há quem diga que a reencarnação é justiça, severa justiça. E aí ela fala, não só justiça, mas misericórdia também. Aí ela fala, alta e valiosa misericórdia. Ela significa o trânsito na carne, a recapitulação entre o novo berço e o novo túmulo. Porque tá tudo enfaixado assim, né? Tudo é ligado. Quando a gente reencarna, o processo reencarnatório, ele traz marcas profundas do nosso passado, do qual a gente não se distancia. Então, todo esse cenário de vida que a gente vive, as experiências nossas, né, o acervo emocional com que a gente retorna, tudo isso está diretamente ligado com o nosso passado.
Mas o nosso futuro, ele também estará marcado por essas situações vividas, porque o presente de hoje é o passado de amanhã. Então existe um processo da nossa vinda para nossa volta para a vida espiritual, esse período marcado pela vida física, aonde a gente deve aproveitar as oportunidades que a vida tem de fazer todo o bem que a gente possa fazer, meus irmãos. Porque, como Kardec faz o comentário lá, a gente reencarna para fazer aquilo que a gente não concluiu. Ou fazer direito, vamos dizer assim também, o que a gente fez errado. Porque a gente vai de novo pensar sobre certos padrões de comportamento nosso, tentar modificar. Então, isso é a riqueza do processo reencarnatório. Então, Joana está dizendo para nós aqui que muitos de nós relutam, muitos de nós se perdem nas considerações disso, daquilo, e às vezes não se dá conta de que aquela situação vivida, por mais desastrosa que nos pareça, é dádiva, porque está sendo de novo apresentado para nós a oportunidade que a gente deixou para trás numa outra vida, né? Aquele laboratório de impressões, de ideias, o revisitar daquela dor que ficou lá marcada e que a gente ainda não conseguiu curar. Então, a proposta é sempre a de vencer, é sempre a de avançar. E os irmãos espirituais não medem esforços para nos ajudar, para nos fazer caminhar, fazer adiantar nesse processo todo. Não medem esforços. Então, é do nosso caminho buscar essa transformação, né? Então, Joana diz aqui que a gente precisa aguçar os ouvidos. Olha que lindo isso. E se fizermos isso, nós registraremos vozes do ontem falando hoje. Olha, dessa conexão do passado com o presente que a gente está colocando aqui. De nós é viver uma experiência hoje que não precisa ser vivida e que não tem uma correlação com as escolhas que nós fizemos lá no passado, com as decisões que tomamos. Tudo está interligado, né? Aí ela fala, aguça os ouvidos, né? Abre os ouvidos para você ouvir o que a vida está dizendo. Ela está falando isso para nós, né? Ela diz assim, educa os olhos e enxergarás companheiros que a morte não consumiu nem aniquilou. Que a morte é inevitável, a morte chegará para todos nós e a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Ela não é o fim, ela modifica o cenário presente. Joana já nos advertiu que a gente deveria viver sempre pensando no dia da nossa morte, com essa sensação, né, com essa ideia, com essa certeza de que o dia chegará, que a gente vai largar essa roupagem por aí e iremos para a verdadeira vida, despojados de tudo aquilo que não nos foi de valor, com tudo aquilo que como empréstimo nos foi dado, ficou por aí. E a gente vai voltar para o mundo espiritual carregando apenas aquilo que de fato conseguimos granjear como elemento espiritual. Então, Joana fecha isso aqui para nós de modo muito lindo, né? Ela diz assim, aprimora
a mente, aprimora a mente, os pensamentos, as ideias, e decifrarás os enigmas do momento, encontrando-lhes as chaves lá no pretérito. Então ela vai colocando assim, tem como pensar na vida com esses registros que ela colocou no início, vale de lágrimas, oásis de gozo, recanto de delícia. Dá para pensar na vida assim, para aquele que consegue perceber essa relação entre o mundo espiritual e o material, desse ser imortal que tem o seu passado, que está vivendo hoje o presente, que tem um futuro adiante, né? Que existe essa ligação, como se esses tempos andassem de mãos dadas na nossa história e a gente não se furtasse a nenhum deles. Olha que lindo isso. Ela fecha essa lição de hoje dizendo o seguinte: recorda e sentirás que viveste, vives e viverás. Repetindo, olha isso aqui. Recorda e sentirás que vivestes, que vive e que viverás. Tudo ligado. Então a gente, antes de se rebelar, de se revoltar, de fazer considerações, a gente tem que parar, buscar na oração a reflexão necessária para a gente poder entender a vida. Ela diz assim, ó: diante do arguto doutor do Sinédrio, a serenidade e a segurança de Jesus afirmaram: é necessário nascer de novo, disse Jesus. E ante as interrogações e dúvidas que chegavam ao interlocutor, ele expôs: o vento sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é o Espírito, ensejando-nos a marcha da evolução, o grande porvir hoje em começo, através da justiça e da divina misericórdia também. Então a mensagem da Joana é para que nós façamos as pazes com a nossa vida, que a gente pense nessa nossa existência com sabedoria, com reflexão, mas com muita humildade, entendendo que a cada um de nós é dado conforme nossas obras, que a vida ela é marcada por essa estrutura do ser imortal que somos, nessas nossas diversas experiências. Então, cada sentimento que vem, cada revolta que surge, cada inconformação que nos fala, é laboratório de reflexão interna, né? Por que eu estou me irritando? Por que eu estou me incomodando? Por que isso é importante? Por que eu posso? Por que eu preciso modificar? Porque a bondade divina nos enseja a transformação e nos convida a isso. Que a mensagem de hoje, meus irmãos, seja de extrema consolação para todos nós, ao mesmo tempo de reparação para nós das nossas reflexões ante a vida. A gente precisa retomar o que a gente pensa, vigiar o que fala, servir no bem, trabalhar com Jesus. Que o Mestre possa nos amparar a todos, dar-nos sabedoria para entender os seus ensinamentos, que a mensagem da noite trazida de forma tão esclarecedora nos coloque no dia de amanhã mais assertivos, mais corajosos, mais confiantes, e que seja a mensagem de esperança do nosso coração a envolver a todos os irmãos com os quais nós convivemos. A todos vocês muita paz, muita alegria, uma ótima semana. Fiquem com Deus.